Tinha bastante coisa pra falar, mas como eu tô um pouco sem voz, vamos se reter a falar menos coisas e guardar um pouco de voz pro vídeo. Mas eu queria primeiramente só dar um salve e agradecer a todo mundo que me trombou no show do Ani nesse sábado. Foi muito legal conhecer vocês. Pra quem trombou só pra cumprimentar ou ali pra tirar uma foto, até me apresentar pra família. Muito legal encontrar vocês, muito bacana assim ver vocês de perto e ter esse tempo pra gente conversar um pouquinho fora da internet também, então isso foi super legal. E eu queria dar um pequeno aviso também, hoje normalmente, segundas-feiras, é dia de live de Hunter x Hunter, mas a Crunchyroll tá muito em cima com isso de direito autoral na Twitch, então eu tô dando uma migrada pra gente fazer Hunter x Hunter na Kick. Só que eu ainda não consegui configurar aqui a minha plataforma de stream de um jeito que, quando eu abro a live da Kick, eu não abra obrigatoriamente na Twitch. Se alguém souber arrumar essas coisas, me manda um oi no Discord ou no Instagram, pode ser? E aí, já vou tentar deixar pronto pra segunda que vem a gente ter live de Hunter x Hunter. Para isso, o cronograma das lives continua normal. Amanhã tem Arcane, o que eu tô bem animada pra assistir, porque a gente vai começar a segunda temporada. E os restos dos cronogramas vocês podem conferir no Discord ou no Instagram. Só olha lá, então lá a gente sempre avisa quando a live tá on. Então eu espero vocês por lá. Oi, eu sou a Rafumi. Se você não me conhece, tem de novo aqui todo dia. Então já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Essa música vocês me pediram muito pra eu trazer, porque eu gosto muito de Naruto. Acho que tem coisinhas aqui de Naruto bastante também. Mas eu acho que vai ser bem legal e talvez vocês discordem um pouco de mim sobre o Jiraiya. Mas bora pro vídeo. Já tô aqui no canal de 7 minutos, Rap do Jiraiya Naruto, Conto de um Ninja Destemido, que é o livro dele, né? Nerd Hits, já deixei meu like, então você já vai deixando seu like aí. Sem mais delongas, bora ver o que o 7 minutos preparou pra gente sobre o Jiraiya e play. Eu sei muito bem como é ser uma piada. Quando criança eu só queria me mostrar. Todos achavam que eu não seria nada. Ninguém sabia que isso ia mudar. O grande sábio sonhou com uma profecia, que eu seria um grande ninja no futuro, e que eu teria uma criança como aluno, que iria ou salvar ou acabar com esse mundo. Eu sou Jiraiya, já me chamaram de louco, também chamaram de monstruoso, sapo do monte meu boco. Eu acredito que sempre temos escolha. Fui consagrado um dos 3 anis lendários da folha. Mesmo carregando mágoas no meu coração, o meu dever é inspirar a nova geração. Mesmo que a mulher que eu ame só me diga não, mesmo que eu não possa salvar meu amigo da escuridão. Vivi tanto tempo na guerra que ouvi pessoas dizendo que a paz era uma mentira, que não importa o nosso esforço na terra, ódio só gera ódio e esse ciclo nunca mudaria. Mas não pode ser assim, não vou aceitar. Se não existe a paz, então eu vou criar, porque a esperança nunca morrerá enquanto existirem pessoas pra nela acreditar. A paz vai chegar, seja como for, só dá pra curar a dor com amor. Na esperança eu acredito, por isso nunca desisto. Esse é o conto de um ninja destemido. Ei, Yeah, yeah, yeah. 7 minutos, Yeah, Sidney Escasso nos beats, Nerd Hits. yeah, yeah. Pode crer, minha vida. Caramba, eu achei esse começo super interessante. Gostei da forma como o instrumental, ele tem uma cordinha ali, que pra mim traz um pouco dessa característica do anime em si. E eu gostei muito da voz do Lucas também, eu achei legal ser mais um boom bap, assim, ele mais na rima mesmo. E o instrumental mais ali de pano de fundo pra o que ele quer narrar. Achei muito legal ele falando, né, que a paz vai chegar, não importa como for, e que enquanto tiver alguém pra acreditar, né, até tem ali o Naruto na cena, ainda vai existir esperança, né? Então tem várias quase que citações, né, muito referenciadas ao Jiraiya durante a letra. Quando eu digo citações, eu não tô dizendo num sentido de, assim, obviamente que é referenciado ao Jiraiya porque a música é sobre ele. Eu digo de citações no sentido de parafrasear coisas que se falam no anime. Eu assisti, eu era bem novinha, mas esses pontos do conto e etc. são coisas que eu tenho bem fresca na cabeça, porque eu gostei muito do arco do Pain, né? Então, nossa, eu achei muito, muito interessante a letra, assim. Pode crer,
Minha vida foram apenas falhas. Não pude salvar o Sandaime, não pude salvar o Minato, não pude salvar o Nagato. O sábio estava errado, eu vou morrer um fracasso afogado no meu passado. Não, minha morte não será de um derrotado. No meu último suspiro eu deixarei um recado anotado nas costas de um sapo que irá levá-lo. Vou morrer como um ninja que cumpriu o seu legado. Naruto, me desculpe, mas não vou voltar pra dividir esse sorvete com você. Tsunade, me desculpe, mas nossa última aposta eu vou te deixar vencer. Só não chore por mim, não vou aceitar. Se não existir a paz, então eu vou criar. Porque a esperança nunca morrerá enquanto existirem pessoas pra nela acreditar. Afundando sem parar, já sei como meu livro vai acabar. No fim estou feliz, posso sorrir. Mesmo assim, me desculpe por você. A paz vai chegar, seja como for. Só dá pra curar a dor com amor. Na esperança eu acredito, por isso nunca desisto. Esse é o conto de um ninja destemido. Aquela só passa no céu, livre, mais longe de ti. Aquela só passa no céu, livre, mesmo assim, me desculpe por Nossa, essa cena! 7 minutos, surgindo escasso nos beats, nas hits. Acho que, por ter visto Naruto muito nova, tem umas coisas que eu percebi que eu não lembro. Tipo assim, eu não lembrava que a infância dele, no sentido dele querer se mostrar e etc., tivesse uma semelhança tão grande com o Naruto do que o Lucas traz ali na letra, né? De acharem que ele nunca seria nada. Mas mesmo assim, né? Reconhecido como monstruoso sapo do Monte Milboco, e reconhecido ao ponto de virar um dos 3 Sanins, né? De ser treinado pelo Sairyama. Então eu fiquei bem surpresa com esses pontos, porque eu não lembrava disso da obra, então acho que já tá no momento de eu reassistir Naruto. Eu achei isso muito legal. Eu achei legal que ele cita sobre o Orochimaru também, né? Mesmo que eu não possa salvar meu amigo da escuridão, ele cita vários sentidos assim, né? De que mesmo ele sendo tão forte, ainda existem N limitações ali, e de que mesmo assim ele vai continuar, de que isso não vão ser coisas que vão fazer ele parar de continuar seguindo no objetivo dele. Quando a música ela vira, né, que tem ali aquele trechinho só de instrumental fazendo uma ponte, e ele entra na segunda parte, aquilo me pegou muito, porque pra mim veio um ponto de falha, que normalmente quando a gente fala de shonen, não é o que a gente quer ver em personagens, nem que quer ver, mas que acho que em Naruto é bem trabalhada essa questão das falhas, né? Então ele citando de não poder ter salvado o mestre, de não poder ter ajudado mais, de não ter livrado o Nagato do que ele virou. E eu achei isso muito legal, porque nessa parte, conforme ele vai citando as falas e entrando na próxima parte de que não, isso não importa. Se eu vou morrer, se vai acontecer o que quer que seja que aconteça, então Naruto, me desculpa, eu não vou voltar pra tomar um sorvete com você. Tsunade, me desculpa, mas você vai ganhar a nossa última aposta. E esses dois, né, incrível. Me traz um lado muito humano, assim, muito mais humanizado. E a voz do Lucas, conforme ele vai passando essas frases, ela vai ficando muito mais emotiva, né? Carregando um quê ali de interpretação, quase que de um choro. Então você vai ouvir que a voz ela fica muito mais aqui na garganta, anula a técnica, e aqui a gente fala de interpretação, né? De cantar aqui com isso daqui pressionado, quase como se você fosse chorar, como se tivesse alguma coisa te doendo de fato no peito. E aí essa parte me arrepiou muito. E eu tenho minhas controvérsias em relação ao Jiraiya, porque eu não gosto de N sentidos do personagem e pessoa Jiraiya. Uma coisa que o Lucas fala na letra, tipo, mesmo que a mulher que eu ame só me diga não, claro, você é um cafajeste, sabe? Mas independente desses pontos que eu não gosto do Jiraiya, e de que quando a gente fala de episódios que não são fillers, né, que a gente tem ali o Naruto com ele, que ele aparece efetivamente, ele vai ter mais um destaque de poder, um destaque emocional e etc. nessa parte com o Pain.
que ele cumpre um papel importantíssimo e sem ele, acredito eu, que não teria sido tão possível vencer, né? Porque traz ali uma clareza sobre poderes que, mesmo que não seja muita informação, ainda assim é muito mais informação do que já se tinha, né? De um inimigo que era um fantasma, basicamente. Ninguém sabia nada dele. Então eu achei isso muito interessante, porque traz o contraponto do lado bom dele como pessoa. Quando eu já comentei isso em live, já comentei isso em outros vídeos de Naruto, a morte do Jiraiya não foi uma coisa que me pegou. Porque, como eu falei, esse tempo de tela em si dele, que não fosse, tipo, ele fazendo alguma gracinha, alguma coisa assim, que eu particularmente não gosto muito em alguns personagens. Parênteses aqui pro Sanji, por exemplo, de One Piece, que é um dos meus personagens favoritos, e eu não gosto de algumas coisas dele assim. Mesmo com isso, eu não senti muito da morte dele por ter esses pontos de que não teve muito tempo ali de apego. Mas eu senti muito pós-morte dele, né? Então, tem uma cena, aquela cena que até passou ali na edição, eu fiquei toda arrepiada, que é do Naruto sentindo o Jiraiya ali com ele. Mas principalmente do impacto que isso causa pro Naruto, né? Depois que o Naruto perde o Jiraiya, a cena que ele vai na sala da Tsunade e culpa ela... Gente, sério, de comentar disso, a minha perna arrepiou. Porque essa cena é bizarra de boa. Você vê um menino sozinho, se vendo sozinho de novo, depois de tanto tempo sozinho também. E aí entra o ponto, por exemplo, de que se ele não tivesse o Shikamaru na vida dele, tinha acabado ali o sonho de ser Hokage, né, galera? Mas enfim, eu gostei muito da música, eu gostei muito do Lucas trazer esses aspectos mais emotivos mesmo do personagem e essa relevância que foi o legado que ele cumpriu, né? O legado que ele cumpriu e essa esperança final que ele deixa ali na mão do Naruto, basicamente. Porque era quem ele pensava que talvez fosse o Nagato e acabou que não foi. E ele também não podia fazer muito mais. Então ele vai pra essa missão já sabendo que não vai voltar. Então essa frase que ele fala, Tsunade, eu acho que é nossa última aposta, eu vou te deixar vencer. Eu achei muito interessante por isso, assim, também. Eu achei muito bonito ter esses aspectos do personagem. Mas é o que eu falei, apesar da pessoa em si, Jiraiya, concepção, assim, do personagem, não ser algo que me agrada muito, pela proposta e etc, do cargo dele, entre outras coisas, eu talvez acharia mais legal se outras linhas fossem traçadas, mas no sentido de relevância e no sentido do quanto isso impacta a trama central da obra, ele é um personagem indispensável pra lore que a gente vê se desenvolvendo ali, né? Gosto muito de Narutinho, acho que como a maior parte das pessoas... Não foi meu anime de entrada nos animes, eu já assistia outros animes antes de ver Naruto, mas quando você fala de uma criança, com certeza é um dos que mais me marcou. E não tem como, de certa forma, também não ser marcado por esse personagem, assim. Quando me recomendaram essa música pela primeira vez, a gente tava em live e eu falei, gente, não sei se eu vou gostar, não, porque eu não sou muito fã, assim, do Jiraiya, mas me deu uma pegada, assim, aqui dentro. E eu achei muito legal a forma como o Lucas conseguiu trazer toda essa interpretação, assim, em relação ao personagem. Isso ficou incrível pra mim. Eu achei muito bonito aquele final dele falando que eu sou um pássaro no céu, livre, mais longe de ti, alguma coisa assim. Porque eu acho que isso discerne também o que é um pouco do Jiraiya, né? O Naruto, ele cresceu sozinho e ele poderia ter a figura do Jiraiya ali. Mas eu acho que o Jiraiya não seria o Jiraiya se ele tivesse ficado preso na vila ao invés de fazer as coisas que ele faz, sabe? Então, não sei. Aí vai muito mais de uma opinião pessoal mesmo. Mas eu achei interessante essa coisa da liberdade. E me tirem uma dúvida, que eu não me lembro. Como eu falei, faz tempo que eu assisti Naruto. Tem o ponto da infância dele, na música fala de uma forma que deixa muito parecido, como se ele tivesse uma infância semelhante à do Naruto. E até pensando aqui, se é isso mesmo, faz muito sentido ele não ter meio que criado o Naruto, né? Porque a gente espera pro outro e a gente projeta no outro aquilo que a gente tem pra entregar, né? E quando a gente fala de um mundo ninja, a gente tá falando ali de um contexto de sociedade muito dificultoso, muito ruim, né? Então, quando você parte desse contexto, tem sentido esse nível de empatia das pessoas ser um pouco mais baixos, principalmente vindo de um personagem que não teve esse próprio espelho, né? Quer dizer, se eu cresci de X jeito, aquela pessoa, ela também... Eita, tão me ligando aqui. Pronto. Aquela pessoa pode acabar vindo a crescer assim também, e não é uma coisa que vai me sensibilizar, talvez, de uma forma tão forte, né?
Mas não lembro também, me contextualizem aí nos comentários. E outra coisa que eu não lembro é que o Nagato, quando o Naruto conversa com ele volta atrás e ressuscita todo mundo. Por que o Jiraiya não volta? Tem alguma coisa a ver com o corpo? Porque a maior parte das pessoas que morreram tava ali em Konoha, né? E o Jiraiya não tava lá. Tem alguma coisa a ver com isso do lugar que o corpo dele foi morto? É tipo uma coisa de distância? Eu realmente não me lembro disso. Me contem nos comentários. Eu gostei da música, tô gostando de ver umas coisas novas não novas, né? Porque a música é antiga. Mas de trazer, assim, essas músicas que vocês me pedem, eu ainda não tinha sentado pra gravar. Então, eu acho que eu vou escutar mais algumas de Narutinho dos 7 minutos. Então, me recomenda mais músicas aí nos comentários. Se você gostou e é uma pessoa que curte, comenta, clica no botão de hypar, apoia os vídeos, as lives e etc. Muito obrigada desde já. Vocês que criam essa comunidade, ela é inteira de vocês. Então, muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo. Um beijo enorme e tchau, tchau!